Olá, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui conversando sobre comunicação e marketing pessoal. A ideia é você estar 100% melhor. Meu nome é Orlando Júnior, nós estamos trabalhando com comunicação há 4 décadas. E você pode nos acompanhar aqui pelo nosso endereço. Você vê aqui embaixo, inscreva-se, bata lá no sininho, como diz Maíra no seu site. Também digo para você, se inscreva lá. O que você vai obter? Quando a gente gravar uma coisa legal, uma coisa nova, você vai ficar sabendo. Você, poxa, é sobre comunicação. Se há 40 anos atrás, quando eu comecei as primeiras turmas, eu já dizia que oratória é a arma mais fabulosa, mais importante, mais rica da história. Imagine agora, amigo. Entende que você tem a tecnologia ao alcance da sua mão. Todo mundo hoje está falando, está gravando. Qual é o problema? É que muitas vezes, ao falar e a gravar, enaltece as virtudes e também aqueles contrapontos, aquilo que não é tão agradável. E eu quero que suas gravações, que as suas mensagens, elas cheguem bem pertinho da perfeição. Por isso, nós vamos lastrear esse site, essas nossas conversas, com ideias, com informações que foram praticadas, não só teorizadas, mas praticadas ao longo de 4 décadas. 4 décadas são 40 anos. São muitas histórias, muitos resultados. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Todo mundo que praticou os exercícios logrou êxito. Entendeu? Então, o que é todo mundo? Todo mundo é todo mundo. No todo mundo está você. E se você fizer, você vai lograr êxito. Uma coisa legal do nosso treinamento. Não tem nenhum exercício nefasto, absurdo. Tudo são exercícios simples, mas que você vai melhorar a dicção, vai melhorar a postura, vai melhorar a voz, vai melhorar a apresentação do conteúdo. Tudo isso é possível. Você, acompanhando as nossas gravações, já deverá saber que nós temos 9 gravações pautadas em temas profundamente necessários e importantes, que se você assistir, vão assumindo aquela cadeia de ideias que lhe dará resultado. E hoje nós estamos no 10º item. E o 10º item diz o seguinte: fale com fluência, ritmo, sem pressa, nem muito devagar. Dê tudo o que tiver. Um orador não se poupa. Gravou a ideia? Quando você fala, você tem que se preocupar com o ritmo. Qual é o ritmo? O ritmo é assim. Se você olhar uma cadência de uma música, terá um momento de ápice, cresce a música, outro momento ela diminui, outro momento ela fica retilínea, isto é, no mesmo tom de conversa por alguns segundos, depois ela cresce, depois ela diminui. Essas altercações, esses detalhes do ritmo é que prendem a atenção da assistência. Portanto, você não pode começar um discurso, como uma vez eu estava nos bancos do Passaré, aqui em Fortaleza, e havia sido convidado um palestrante, e ele, com um cigarro na mão, conversando com a plateia, ele falava mais ou menos assim: bom dia, senhoras e senhores, nós vamos falar aqui de um assunto muito importante. Esse assunto diz respeito à vida de cada um, porque vai tratar daquilo que, para muitos, é deveras importante. E aí foi conversando num tom de voz. Em questão de segundos, todo mundo dispersou. As pessoas simplesmente, alguns dormiram, alguns foram abrir os seus memorandos, alguns foram atender telefone, alguns inventaram uma saída repentina, e o orador, tão mergulhado na sua insensatez, não se deparou com o auditório. E aí, o orador não, o falador. Porque o orador, ele se distingue pelo cuidado. O orador, se quer ver um orador ficar mortificado, é ter uma assistência conversando. Ah, professor Orlando, quando você estiver falando e tiver uma assistência conversando, o que é que você faz? Você silencia, até que o próprio auditório perceba. Porque quando você está aqui ministrando no microfone, a voz está cheia,
e tem 4 pessoas conversando, elas estão conversando num tom bem alto, mas o microfone abafa, você está vendo aquilo. Então você para, e de repente a conversa daquelas pessoas ecoa na assembleia e todo mundo vai olhar e as pessoas vão dizer psss. Então você não fica desagradável e ao mesmo tempo você aponta a desagradabilidade, aquilo que as pessoas estão fazendo. São elas que estão ali agindo de forma mal educada. Então são alguns insights que você tem que ter para obter o resultado que você deseja. Então veja, o ritmo é a altercação. Existe um poema que sempre eu cito nos meus cursos, que é um poema atribuído a Mayakovsky. E esse poema a gente vê as altercações. Preste atenção, olha como é interessante. Na primeira noite eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam nas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E por que não dissemos nada? Já não podemos dizer mais nada. Então, é um resumozinho do poema, não é? Para que você compreenda essa envergadura. A altercação. O que é a altercação? É essa métrica de evoluir nas palavras-chave, de preferência os verbos. Colher, a primeira noite eles se aproximam e colhem, verbo, ação. Então você alterca. Agora imagina se eu faço o discurso todo gritando. Então não haverá ênfase. Você já deve ter notado que você está com um texto e você quer dar ênfase ao texto que você escreveu. Então, no computador, você pode usar negrito, itálico, você pode usar a letra garrafal, você pode brindar aquela palavra com um colorido. E na voz? Como é que você vai fazer negrito, itálico, garrafal e tal? Altercando, do mesmo jeito. Eu quero dizer algo muito importante para vocês. O amor de uma mãe é precioso. Foi o que eu fiz. Eu dei uma ênfase, eu soletrei o precioso, eu alterquei o amor, eu enfatizei a mãe. Estou lhe dando um exemplo simples, mas que você poderá usar em qualquer forma do seu discurso. De maneira que a ideia do tema de hoje é fale com fluência. Fluência, se admite, é você falar de maneira a reproduzir a sonoridade perfeita, de maneira coloquial. Para você ter um coloquial, o que é o coloquial? É a linguagem do dia a dia, mas observe, é a linguagem do dia a dia. Você vai ver que eu pronuncio os M's finais, eu pronuncio os ditongos crescentes, dia a dia. Veja uma coisa que acontece no mundo acadêmico. Aula de história. Aula de história. Aula de história, isso está nos Estados Unidos, né? Aula de história. Você tem um ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? É aquele que termina com uma semivogal e uma vogal. Naturalmente, a semivogal não pode, não deve ter uma sonoridade maior do que uma vogal cheia. Semi é metade. Então, você aprende isso para desenvolver a dicção, a pronúncia e a fluência. A fluência é a capacidade que um indivíduo tem de transmitir a linguagem de maneira clara, de maneira producente, para que todas as pessoas entendam. Mas eu não concordei, professor Orlando. Não, eu não estou falando de concordar, estou falando de entender. A pessoa pode até discordar completamente do que você diz, mas ela deverá, por ofício da articulação bem feita, entender cada palavra. Entendeu? Quando eu digo entender, estou usando um verbo no infinitivo. Esse verbo tem um R, ele deve ser pronunciado. Os antigos atores brasileiros, ainda
abraçando um Tarcísio Meira, por exemplo, ele pronunciaria assim: meu amor. Preste atenção que ele faz isso. Como foi que o pessoal foi fazendo? Meu amor, amor, como se o O tivesse um circunflexo e não um R no final. São essas bobagens que a gente vai aprendendo no dia a dia. Em sala de aula era assim: professor, deixa que eu leia a lição. Ficou assim: professor, deixa eu ler. Quer dizer, uma linguagem completamente nefasta, completamente deselegante e que tira o brilho do orador. Então você tem que falar corretamente. Ah, mas o público não fala corretamente. Bom, você tem que levar a boa mensagem, a começar por um discurso escorreito. Você dirá: Orlando, você não erra, não? Ora, você que está nos assistindo, nós já estamos agora na 10ª mensagem só desse capítulo, né? Tem os capítulos que nós fizemos no meio dessa nossa conversa. Você vai encontrar alguns erros, mas esses erros, eles não são apenas erros propositais, como diria um figuranista, porque a gente pode cometer um erro e esses erros são degustáveis, são palatáveis. O que não se pode é fazer do erro a bandeira de luta, fazer com que o erro faça parte da minha linguagem o tempo todo. É possível que uma pronúncia saia em um texto de 1 hora, saia uma pronúncia errada, é possível que uma concordância verbal nominal não alcance um perfil gramatical adequado, mas nós estaremos lutando aqui para melhorar. Eu tenho aqui a minha filha Maíra, que é um expert na gramática da língua portuguesa, e ela fica sempre me orientando quando eu cometo os meus deslizes nessas apresentações. De maneira que você tem que ter essa humildade de estar sempre aprendendo. Digo para você, 2 grandes amigos que você tem que ter para ter essa fluência. Um bom dicionário, Aurélio, sempre. E você deve ter também, sabe o quê? Uma boa gramática. Essas que as escolas, boas escolas, indicam para você. Não tenha vergonha de buscar o dicionário. Quando eu era menino, o pessoal dizia assim: peraí, eu vou olhar o dicionário. Aí os alunos diziam: vai procurar o pai dos burros. E eu dizia: burro não, inteligentes. Só os inteligentes ousam aprender. Os burros dão com a cangalha na lama. Você entendeu? Então, só pessoas inteligentes estudam, aprendem. Eu advogo há quase 35 anos de prática forense e eu digo sempre que eu estou sempre olhando para o dicionário, eu estou sempre olhando para uma gramática. Eu não posso ver uma gramática que eu tenho interesse de tê-la do meu lado. É evidente que alguma coisa eu já aprendi. 60 anos de vida, você aprende alguma coisa, mas isso não tira da gente a concepção de aprender todo o tempo. E quando a gente está aqui conversando, eu agradeço muito às pessoas que me convidaram a fazer essas filmagens, ao Bruno, à Maíra, porque exercita a mente da gente. A gente vai aprendendo todo o tempo, rebuscando as ideias, as melhores reminiscências, as melhores lembranças, para levar a você que tudo na vida com Deus é possível. Então, fluência é isso, é você ter a condição de uma boa pronúncia e saber o que significa aquela frase. Sabe as tertúlias, as músicas dos forrozinhos ou das músicas dançantes, tudo em inglês, que o pessoal se aperta, se agarra, não sabe nem o que está agarrando, né? Isso é não ter fluência. Imagina você ter uma música que você entende o que a cantora está dizendo e aquele abraço terá mais sentido. Então eu convido você a dominar a sua língua, a dominar a sua linguagem. E por dominar a linguagem é a concordância verbal, é a dicção adequada, é o bom ritmo. E como é que a gente aprende isso de maneira salutar e rápida? Lendo em voz alta. Leia bons livros em voz alta. Vou ler o livro todo? Não, uma página, um parágrafo. Todo dia você exercita. Pessoas que não exercitam a voz, quando elas chegam aos 60 anos de idade, aos 70 anos de idade, ela não tem mais explosão vocal. A voz vai se reentranhando.
Aquilo que era para expressar fica sendo impresso. A pessoa mal consegue pronunciar, fica cansada para dizer alguma coisa. Então, exercitar é bom para os pulmões, é bom demais para o teu cérebro. Esqueça Alzheimer, esqueça o esquecimento quando você trabalha a comunicação. Então, a ideia é, fale com fluência, ritmo, sem muita pressa e sem estar muito no freio, muito devagar. Sabe, oradores que vão dizer uma frase, aí dizem assim, olha, eu quero falar sobre o nióbio. O nióbio é uma riqueza muito grande. Não tem que aguente. Eu quero falar, está sentindo alguma coisa? Está doendo? Entendeu? Esses cacoetes, a gente chama de cacoetes, eu gosto mais da expressão que a gente diz que é cacofonia. O que é uma cacofonia? Som é fonia, caco é quebra. Então, as cacofonias são usadas, os cacoetes são usados para o sujeito pensar na frase seguinte. Ocorre que quem estuda gramática sabe que existe a vírgula, sabe que existe um ponto e vírgula, sabe que existe um ponto final. Ao invés de ficar eu quero u, eu quero a, você diz assim, olha, eu quero falar de um assunto muito importante, vírgula. Todos nós somos brasileiros. E como brasileiros, nós somos chamados a 3 coisas. 2 pontos, você pensa 2 pontos. E tem ordem e progresso. Põe a ordem na sua vida, meu chapa, e pense em progresso. E tem 2. Juntos somos fortes. Com Deus imbatível. Então, tenha bons amigos, pessoas que estejam no seu patamar, e busque pessoas mais elevadas para que você tenha um referencial. Se você se habitua a andar com os mesmos, você vai se refestelar com os mesmos e não vai evoluir. Então, queira sempre pessoas que estejam nessa propensão da evolução. E quem são essas pessoas? São aquelas que gostam de aprender, são aquelas que gostam de ler, são aquelas que gostam de exercitar, são aquelas que têm um horizonte e querem conquistar. E eu vejo você nessa vitória. E o terceiro aspecto muito importante é: aprenda a gostar de você. Você dirá, isso é uma bobagem, esse cara está por fora. Não estou por fora. Quando você vê tanto desamor no mundo, é porque as pessoas não se amam e elas estão dando o que elas têm. Entendeu? Se eu quero bem a mim mesmo, se eu tenho um padrão de vida adequado, se eu gosto de estar em ambientes cheirosos, eu vou fazer de tudo para que todo mundo cheire bem. É ou não é? Sim ou não? Se eu quero evoluir na minha comunicação, eu quero ter pessoas inteligentes que se comuniquem comigo. Se eu quero evoluir espiritualmente, eu tenho que transmitir para as pessoas tudo o que eu já aprendi, porque eu preciso conversar com alguém que possa também corresponder aos ideais, às ideias que a gente carrega dentro da gente. Então, legal você pensar nisso. E eu digo para você o que disse aqui já no comecinho. O orador dá tudo o que ele tem. O orador, ele não se poupa, ele não se economiza. Por isso que o orador expressa a sua melhor voz, usa a sua melhor roupa, a sua melhor gravata, se veste adequadamente. Ele quer dar para a assistência o melhor, o seu melhor conteúdo, a sua melhor mensagem, coisas que ele vivenciou, coisas que ele aprendeu, coisas que ele sabe que só farão o bem às pessoas. E ele vai dizer aquilo para... Esse é o orador. E os outros, professor Orlando? Os outros são faladores. A gente qualifica essa turma como caça-níquel. Caça-níquel. E no mundo da realidade, no mundo do sucesso, a pessoa que coloca um ideal em um preço não é um idealista. O verdadeiro idealista é aquele que, com ou sem recursos, ele conduz para frente os seus sonhos. Então, quando a pessoa vende e só apresenta o que sabe, se tiver um preço muito pesado, esse cara é um charlatão. Mais na frente, nós vamos descobrir
que ele não valia nem um centavo do muito que ele cobrou. Então, nós estamos aqui para dizer a você, você é um sucesso, você tem todas as condições para brilhar. E nós vamos ajudar você com essas informações, tá? No seu próximo discurso, respire fundo, acredite, se prepare, veja todas as notas anteriores. E eu digo para você, até deixarei de dizer qualquer coisa, se você fazendo o que eu já disse aqui, não melhorar você em 100 vezes mais. Porque nós queremos o seu sucesso. E eu quero ajudar você a ser feliz. Ajude outras pessoas, divulgue esse projeto. E a coisa mais gostosa do projeto é que ele não custa nada, apenas um clique. Então bote o seu joinha, Então joinha, bote o seu joinha. Vou aprender essas linguagens desses meninos, dá certo. Põe o seu joinha, inscreva-se, aperte o sininho e alardeie para as pessoas. Você está alardeando uma coisa muito boa. E eu digo para você, nós dois teremos cumprido a nossa missão de levar uma boa mensagem com qualidade para aqueles que precisam. E aí a gente pode dizer que hoje à noite vamos dormir bem, porque fizemos o que tinha que ser feito. Um grande abraço, abraço do professor Orlando, abraço do Bruno, abraço da Maíra, e nós estamos juntos, porque é daqui para frente. Sol raiando e sucesso para a gente. Deus abençoe a todos e muito obrigado.